A tribulação, o anticristo e o arrebatamento, o começo do fim. Existe um período profetizado na Bíblia que será o mais sombrio da história da humanidade. Um tempo em que a paz será apenas uma ilusão. Em que as nações entrarão em colapso. E em que o mundo inteiro estará sob o domínio de um sistema global. Esse período é conhecido como a Grande Tribulação. Mas antes que esse tempo comece, a Bíblia fala de um evento repentino, inesperado e sobrenatural. Milhões de pessoas desaparecerão da Terra em um instante. Sem explicação. Sem aviso. Esse evento é chamado de arrebatamento. E a grande pergunta é: dedo indicador apontando para a direita, nós já estamos vivendo os sinais desse tempo? A Bíblia descreve a tribulação como um período de aproximadamente 7 anos. Um tempo de julgamento divino sobre a Terra. Mas não é apenas sofrimento comum. É um nível de caos nunca visto antes. Jesus disse que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Durante esse período, guerras se intensificam. Crises econômicas se agravam. A fome se espalha. E desastres naturais aumentam em escala e frequência. Terremotos, calor extremo, pragas e um colapso global que atinge todas as nações. E o mais impressionante é que muitos desses sinais já começam a aparecer no mundo atual. Não com a intensidade máxima ainda, mas como um aviso. Como se o mundo estivesse sendo preparado para algo muito maior. No meio desse cenário de caos, surge um homem. Um líder carismático. Inteligente. Influente. E com uma capacidade impressionante de unir nações. A Bíblia o chama de Anticristo. Mas ele não aparece como um vilão. Ele aparece como a solução. Um homem que promete paz, que resolve conflitos, e que traz estabilidade para um mundo em crise. Ele conquista a confiança. Ele ganha autoridade. E pouco a pouco, ele assume o controle global. Mas essa paz não dura. Porque no momento certo, ele revela a sua verdadeira face. E aquilo que parecia salvação, se transforma em opressão. Mas o anticristo não estará sozinho. A Bíblia fala de uma segunda figura. O falso profeta. Um líder religioso que terá um papel crucial. Ele não governará politicamente, mas governará espiritualmente. Ele convencerá o mundo de que o anticristo é digno de ser seguido. Ele influenciará multidões. Ele usará sinais, discursos e influência espiritual para enganar. E aqui está o ponto mais perigoso: dedo indicador apontando para a direita. O maior engano do fim não será apenas político. Dedo indicador apontando para a direita será religioso. Pessoas acreditarão estar seguindo a verdade, quando, na verdade, estarão sendo enganadas. Antes que o pior da tribulação aconteça, a Bíblia revela um evento poderoso: o arrebatamento. Jesus virá buscar aqueles que pertencem a Ele. E isso acontecerá de forma repentina. Num abrir e fechar de olhos. Sem aviso prévio. Sem tempo para preparação de última hora. Pessoas estarão trabalhando, dirigindo, dormindo. E de repente, desaparecem. O mundo entrará em desespero. Governos tentarão explicar. Teorias surgirão. Mas a verdade será uma só: dedo indicador apontando para a direita. Jesus veio buscar os seus. E aqueles que ficaram, enfrentarão o período mais difícil da história. O livro de Apocalipse descreve 4 cavaleiros. Cada um representando uma fase do julgamento. O primeiro cavalo, branco, representa a falsa paz. O surgimento do anticristo. O segundo, vermelho, representa a guerra. Conflitos globais. O terceiro, preto, representa fome e escassez. Crises econômicas severas. E o quarto, pálido, representa a morte. Uma combinação de guerra, doença e destruição. É uma sequência. Um efeito dominó.
onde um evento leva ao outro, até que o mundo mergulhe no caos total. Mas em meio a tudo isso, existe uma mensagem de esperança. A Bíblia não revela essas coisas para causar medo. Ela revela para preparar. Porque existe um escape. E esse escape não é um lugar, é uma pessoa. Jesus Cristo. A salvação não está em sistemas, não está em governos, não está em soluções humanas. Está em um relacionamento com Deus. E a decisão precisa ser tomada antes. Porque quando esses eventos começarem, não haverá mais tempo para voltar atrás. Se tudo isso está se aproximando, então a pergunta não é sobre o mundo. A pergunta é pessoal. Dedo indicador apontando para a direita, você está preparado? Porque quando acontecer, não haverá aviso. E o tempo de decidir é agora. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal. Dedo indicador apontando para a direita, compartilhe essa mensagem.